Seu coração é terra boa para a palavra de Deus? Amém? Glória ao nosso Deus. Esta semana, quando você estiver orando também, amém? Ore. Nós temos irmãos para o batismo, o santo batismo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sei que nós queremos realizar um batismo. Eu quero ligar no céu essa data, no mês de outubro, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, igreja? E em nome do Senhor Jesus, irmãos, para passar pelo batismo, ore neste favor, em nome do Senhor Jesus, também esta semana. Glória a Deus, seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Vamos receber nesta noite da boa palavra do Senhor. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E eu quero ler alguns versículos com a igreja. Eu quero ler do versículo 7 ao versículo 8. Seminário sobre as dimensões espirituais, e hoje eu quero falar sobre conhecendo as dimensões mais profundas do Espírito Santo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus, é 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 a 11. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Repita assim comigo: há coisas escondidas, coisas ocultas, que somente o Espírito Santo revela. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então, o que você está sentindo, o que você está pensando, as motivações do coração, ninguém sabe. Só teu Espírito sabe. Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Senhor, obrigada pela tua palavra que será pregada nessa noite. Obrigada pela oportunidade que o Senhor vai nos dar de mergulharmos de maneira mais profunda no entendimento e nas águas profundas do teu Espírito Santo. Traz, Senhor, cativo ao trono da tua graça a nossa maneira de pensar. Que não haja nenhuma rebelião na nossa mente, nenhuma inquietação nos nossos sentimentos, mas que possamos estar rendidos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre as dimensões profundas do Espírito Santo. Eu quero dizer que existem verdades sobre o Espírito Santo que nós desconhecemos.
Esta é uma igreja onde o Espírito Santo se move muito. Com cura, com libertação, com os dons espirituais. Porém, tudo que é o Espírito Santo nós não temos provado. Na profundidade. Há mais coisas que Deus quer que cada um de nós, como crente, como igreja, venhamos a experimentar. Porque o apóstolo Paulo, neste versículo, nessa escritura, ele diz que existem coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. São coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastora, se Deus tem preparado coisas grandes para mim, se há mistérios de Deus para serem desenrolados na minha vida, se existem planos de Deus, sonhos de Deus, muito antes do meu nascimento, que o Senhor já planejou para a minha vida, por que Deus não fala? Por que o Espírito Santo não vem a mim e não revela? Um simples detalhe. Porque muitas das vezes nós não temos o nosso coração adequadamente amando ao Senhor. Porque Paulo diz que ele revela aos que o amam. Você ama seu emprego, seu carro, sua família, sua mulher, seus filhos, seus interesses. Você ama, irmãos. A gente se ama tanto que a Bíblia fala, Jesus deu um padrão de amor ao próximo. Sabe qual é o padrão? Como você gosta de você. Então, ninguém tem problema de se amar. Isso aí é mentira das ciências humanas. Você tem que melhorar a sua autoestima. Mentira, irmão. Você não pega um martelo de manhã porque está com raiva e dá uma martelada no teu dedo. Você não faz isso. Você faz? Você não faz. Se você fizer, você tem que ser internado. O homem se ama tanto que Jesus falou que o padrão para você amar o outro é o tanto quanto você se ama. Mas a questão é, estamos amando a Deus acima de nós mesmos? Ao ponto do Espírito Santo olhar para você e dizer assim, ele ama Deus. Acima da família, acima do dinheiro, acima dos interesses, acima dele mesmo, dela mesma. Vou revelar para essa pessoa tesouros escondidos na eternidade que Deus tem. Então, de cara, já vou desbancar no começo da pregação a ideia de que você vai descobrir tudo que Deus tem para você pelo simples fato de que Ele planejou. Ele não vai falar. A não ser que você seja essa pessoa que Paulo está falando aqui. As coisas que o olho humano não viu, e o ouvido humano não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que ele tem preparado para aqueles que o amam. Você pensa mesmo que Deus vai pegar os tesouros da eternidade, dar na sua mão para você jogar fora? Você está muito enganado. Até a pregação do Evangelho, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse, para de dar pérolas aos porcos. Eles vão pegar as pérolas do Evangelho, da mensagem, vão jogar no chão e como os porcos eles vão pisar em cima. Não é isso que muita gente faz? Quantas vezes você, lá no seu trabalho, na sua família, você perdeu um tempo de falar... Vendo uma pessoa numa situação muito difícil, você tentou ou dividiu
a pérola, o tesouro do evangelho com a pessoa e você viu a pessoa depois desfazendo ou fazendo pouco caso. Mas muitas das vezes os crentes já convertidos, eles fazem a mesma coisa com os tesouros ocultos na eternidade. Pastora, eu não sou essa pessoa, não. Irmãos, quando a igreja estava tão cheia de si mesmo, dizendo que amava a Deus, sabe o que João falou nas suas epístolas? Se você não ama seu irmão que está sentado do teu lado de carne e osso, você não vai amar a Deus que você não está vendo. Isto é, se você não faz o mínimo de sacrifício, de dedicação, de diligência, de compromisso, de responsabilidade, de devoção para com o Senhor, o mínimo, o visível. Exemplo, estar na casa do Senhor é visível, não é? Estar na casa do Senhor significa que todo mundo aqui vai para o céu? Não. Eu espero que todos nós vamos para o céu. Amém? Esse é o mínimo. E quantas das vezes os crentes não conseguem fazer o mínimo? Isso é o mínimo, irmão, é o mínimo visível. Só que o amor não é medido pelo mínimo. Porque quando Deus escolheu nos amar, Ele não nos amou pelo mínimo. Ele nos amou por tudo. Porque Paulo diz que Ele ainda, nós sendo pecadores, Ele deu o seu único Filho por amor a nós. Então, de cara, você está desbancado. Você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Apropriada, merecedora, prontinha. Não adianta. Pode vir o profeta nenhum revela coisas ocultas na eternidade para a sua vida se o Espírito Santo não ordenar. E se o Espírito Santo... preste atenção, não estou falando que você vai arrumar um emprego amanhã, isso tudo é bobagem. Que você vai casar amanhã, eu estou falando dos decretos de Deus para a sua vida. É muito maior do que um emprego, uma porta de trabalho, é muito maior do que isso. Então você não é essa pessoa. Eu subi no púlpito hoje com essa plena certeza. Você não é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Só que o Espírito Santo tem essa revelação. E Ele quer entregar essa revelação. Você quer receber? Amém? Irmãos, eu quero falar sobre o Espírito Santo. A dimensão de andar com Ele. Em 3 aspectos. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo. Segundo, a obra do Espírito Santo. E por último, a unção do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O apóstolo João, em João 4, versículo 24, ele escreve: Deus é Espírito. Ele não está dizendo que Deus é invisível. Ele está dizendo que Deus é, ao mesmo tempo, Espírito. E é necessário que os seus adoradores também adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo é a presença do próprio Deus entre nós, em nosso meio. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é o último, mas Ele é um com o Pai e Ele é um com o Filho. Ele não é uma força sobrenatural.
Mas do Espírito Santo vem poder. Do Espírito Santo vem unção. Do Espírito Santo vem os dons, vem o milagre, vem a cura, vem a libertação. Mas ele não é como uma força sem personalidade, como algo que você liga na tomada e aquilo começa a funcionar. O Espírito Santo não é isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz que ele é uma pessoa, porque assim como o Pai e o Filho têm uma vontade, o Espírito Santo também tem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só é o Espírito Santo, e ele opera todas estas coisas. Que coisas? Paulo estava falando dos dons, dons de governo, dom de pregação, vários dons, vários ministérios na igreja, várias capacitações, e agora ele diz, mas é um Espírito. Então a igreja, eu vou falar para você, a igreja ela acontece sem louvor, ela acontece sem cadeira, ela acontece sem microfone, mas ela não acontece sem o Espírito Santo. Porque é ele que se move na igreja. Então Paulo diz, mas um só é o mesmo Espírito que ele opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer. Porque a igreja é do Senhor Jesus, mas quem opera na igreja é o Espírito Santo. Então, quem escolhe que dom aquele irmão ou aquela irmã vai receber para abençoar a igreja ou servir a Deus na igreja ou no mundo é o Espírito Santo, porque ele tem uma vontade. E assim como Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, para fazer a vontade do Filho e fazer a vontade do Pai, porque eles três são um. Ele tem vontade. Cadeira tem vontade, irmão? Tem? Se você pegar essa cadeira, colocar lá fora, ela vai ficar gritando, ei, me coloque para dentro do culto, porque eu quero ser abençoada. Ela vai falar isso? Não. Porque não é um ser inanimado, não tem vontade. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Ele tem algo para realizar, portanto, ele tem uma vontade estabelecida. A palavra de Deus em Romanos 8, 27 diz que ele intercede pela igreja. E aquele que examina os corações, interessante, né? Você está aí sentado e o Espírito Santo está olhando para dentro do seu coração, para dentro do meu coração. Ele sabe o que a gente está pensando. Ele sabe as intenções da nossa alma, ele sabe tudo. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A palavra de Deus diz também que ele fala conosco. Então, a obra missionária no começo da igreja tinha que avançar. E a igreja dos apóstolos estava reunida, orando e jejuando. E no livro de Atos diz que o Espírito Santo disse, ele fala, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra ao qual eu tenho chamado. Ele fala.
Ele fala, ele ensina. No Evangelho de João, Jesus disse que é necessário que eu vá para que o Consolador, o Espírito Santo, venha. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho falado. Ele ordena. Ele ordena. Ele não está sujeito à minha vontade e à sua vontade. Quando Deus nos dá um dom espiritual, uma capacitação, um ministério, há uma ordem do Espírito Santo para a gente cumprir aquilo ao qual Deus nos chamou. E Ele não quer mimimi. Ele não aceita desculpas nossas. Porque Ele não comete erro. Ele tem uma função nessa terra. Fazer a vontade do Pai, expandir a igreja de Jesus, alavancar o reino de Deus, distribuindo dons na igreja. A uns Ele deu dons de curar, dom de ministério, dom de profecia, dom da palavra, para que a obra do reino, ela avance. E Ele ordena. Ele não está chorando num canto porque você não quer dar lugar para Ele. Você está muito enganado, enganada. Ele não fica num canto chorando, apesar de que Ele se entristece. Sabe por que o Espírito Santo se entristece? Não é porque você esqueceu dele em algum lugar. É porque ele vê o resultado da sua vida fora da direção dele. Eu estava ali sentada, estava em pé, na hora do louvor, adorando junto com os irmãos. Do nada, eu nem li esse texto, nem essa semana, nem esse mês. O Espírito Santo falou claramente para mim. Há crentes que são como Acã. Não ouvem a minha voz. E pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância e pela prepotência, destroem a sua própria família. Não foi o que Acã fez? Tomou de uma capa que não era para ele tomar, quando Deus já havia dado as instruções, escondeu dentro da sua casa. Ele sabia pela lei o que ia acontecer. Morreu ele, morreu a sua esposa, morreram todos os seus filhos. E o Espírito Santo falou ali, claramente, como você está ouvindo a minha voz. Há crentes que, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância, destrói a própria família. Destrói e vai destruir, porque não ouve a minha voz. Eu, que sou falha igual você, como arroz e feijão igual você. Tenho fome, tenho sede, preciso de descanso igual você. Eu tremi dentro do meu espírito, pensando, como tem marido, como tem esposa, que joga a vida da família no buraco. Nós, que nem tão santo nós somos, nós trememos diante de uma fala dessa do Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo que está vendo o final da vida da pessoa. Por isso que ele se entristece. Queridos, a palavra de Deus, em João 16:7 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. É Jesus falando com os discípulos. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Não trate o Espírito Santo
como uma força alienada. Ele é poder, irmãos, porque ele é o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo tem poder de criação. Vocês já viram testemunhos na TV das igrejas que trabalham com cura divina? Pois eu já ouvi o testemunho de uma senhora dizendo que o aparelho auditivo dela, o ouvido dela, não a orelha, o ouvido dela, ela tinha tanta infecção quando ela era criança, que o médico tomou a decisão de tirar. Então, tinha a orelha, mas não tinha nada dentro. O Espírito Santo reconstruiu dentro. Ela começou a gritar, e o pastor não sabia porque que aquela mulher estava gritando. Ela disse, com 11 anos de idade, eu fiz uma cirurgia, que o médico falou com a minha mãe, não podemos deixar mais ela ter essa quantidade de infecção. Porque você sabe que vai para o cérebro, senão ela vai morrer. Pois o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que em Gênesis capítulo 1 pairava sobre a terra, é um Espírito criador. Ele traz à existência aquilo que não existe. O Espírito Santo, ele cria recomeços, ele cria um novo rim, ele restaura um útero estragado, ele dá visão, ele conserta osso que está ruim, que está quebrado. O Espírito Santo, ele faz isso porque ele é o Espírito do próprio Deus. Ele é uma pessoa que não fica aqui na igreja, nas emoções de um louvor abençoado. Ele não está apegado a esses instrumentos. Mas o Espírito Santo, quando você vai embora para a sua casa, ele vai junto com você. Porque ele foi enviado da parte de Deus para te auxiliar, para te orientar, para te exortar, para dar poder a você, para levar você ao arrependimento. Esse é o Espírito Santo. Ele é a pessoa de Deus. Segunda coisa, o Espírito Santo tem uma obra, ele tem uma missão para fazer. Jesus, por 3 anos, realizou a obra do Pai. E antes de subir, antes de partir, ele dá essas últimas palavras aos seus discípulos que João registrou em João capítulo 14, 15, 16 e 17. O Senhor Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E vocês farão obras maiores do que eu. Porque Jesus era um, mesmo sendo Deus. Mas o Espírito Santo, sendo um, ele habita em cada um de nós. E as obras que nós fazemos são maiores. Porque amanhã de manhã, Jesus estará indo a milhares de lugares através de nós. Ele vai na empresa, ele vai no serviço, ele vai na escola, ele vai na faculdade, ele vai visitar a família, ele vai através de nós, porque seu Espírito está em nós, é uma obra muito maior. Mas a gente não valoriza a obra do Espírito Santo. Porque de verdade, muitas das vezes a igreja, ela não sabe de verdade quem é o Espírito Santo e a missão dele. Você só consegue admirar uma pessoa quando você conhece.
você só consegue dar o devido valor a uma pessoa quando você a conhece na intimidade, muito bem. Essa é a resposta para você, do porquê você não consegue andar na dimensão do Espírito. Falta esta apreciação, falta esta valorização da pessoa do Espírito Santo, mas eu preciso caminhar com Ele. Quanto mais você compreende a pessoa do Espírito Santo, mais você entende o que Ele quer fazer. Mais você compreende a obra que Ele quer realizar. O Espírito Santo tem uma obra tremenda no mundo. E João escreveu em João 14 que ele veio para levar as pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados, ao reconhecimento da justiça. Quem faz isso é Ele. Ninguém se converte porque um dia acordou e disse: a partir de hoje eu vou numa igreja evangélica porque eu quero ser um crente. Pode até acontecer, mas vai ficar na igreja esquentando o banco. Não se torna discípulo de Jesus. Quem nos torna discípulos, filhos de Deus, quem torna o nosso coração totalmente rendido ao Senhor, é o Espírito Santo através da sua obra graciosa nos nossos corações. É Ele quem nos guia à verdade, irmãos. É Ele quem nos dirige em santidade. É Ele que nos mantém em integridade de coração. E aí nós vamos caminhando neste mundo como crentes, servindo a Deus em verdade, em santidade, em integridade. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Isso só é possível através do Espírito Santo. Não adianta enganar a Deus. Se um crente não quiser andar em verdade, ele está enganando ele mesmo, pastora. Um crente pode enganar a si mesmo? Pode. O apóstolo Tiago diz que cada um é enganado e tentado segundo o desejo do seu coração. Na verdade, irmão, nesse mundo ninguém é enganado. A pessoa é enganada porque ela tem um desejo oculto. Ela tem uma ambição. E aquilo faz com que ela faça vista grossa. Mas nós não podemos andar enganando a Deus. Apocalipse 3, versículo 15 diz: eu conheço as tuas obras, eu sei. É esse mesmo Espírito. Porque João está tendo uma visão do Espírito de Deus que caminha pela igreja. E ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Eu sei que você não é frio, não é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, através do seu Espírito, Ele olha exatamente como nós somos. Ele sabe. Exatamente, Ele sabe. E não pense você que porque nós estamos num tempo da graça, Deus não age, Ele age. E Deus não revela, porque Ele revela. Lembra de Ananias e Safira?
Lembra? Haviam muitas necessidades na igreja, porque os novos convertidos, não é que eles eram desempregados, não, irmão. É porque muitos trabalhavam no ocultismo, alguns eram professores e tinham que seguir dentro da sua função as religiões do paganismo na época. Essas pessoas tiveram que largar os seus trabalhos. Algumas mulheres foram expulsas das suas casas e estavam lá, passando necessidade. E a igreja, em amor, se levanta para suprir a necessidade. Mas a igreja dos apóstolos sempre foi a igreja que não tinha nem ouro nem prata. Não é para a igreja ter ouro e prata, mas é para ter o poder de Deus. E o texto em Atos diz que então voluntariamente cada pessoa que tinha suas condições financeiras boas, elas traziam fruto do seu trabalho, depositava aos pés dos apóstolos. E Barnabé, que é o mesmo Barnabé, vendeu um terreno na ilha de Chipre. Depois você pode pesquisar quanto custa e quanto custava na época. Vendeu um terreno. Esse terreno ficava na Grécia. Ele vendeu um terreno. E o texto diz que ele pensou, não vou dar dízimo não. Também não vou dar oferta desse dinheiro não. Eu vou levar tudo. Ele pegou tudo, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, em casa, querendo estar bem na fita com a igreja, provavelmente eles queriam ser eleitos novos apóstolos, interesse tinha. Querendo estar bem na fita com a igreja, vender uma propriedade, combinar em casa. Olha o Espírito Santo que vai com você para sua casa, ó. Você está lá combinando e ele está, miserável, cara de pau. Ó, o negócio é o seguinte, vendemos, só que quando chegar lá diante dos apóstolos, eles vão pensar que é tudo. Então, nós vamos estar no mesmo nível de Barnabé. Trouxeram. Pedro não foi perguntar. Quem falou com Pedro é o Espírito que fala. O Espírito Santo falou, cai nessa não. Cai não. Trouxeram tudo não, estão mentindo. A questão não era a quantidade de dinheiro. Eles podiam trazer qualquer coisa. Mas foi a mentira. Eles não depositaram uma oferta, depositaram uma mentira. Depositaram uma mentira. Quando você serve a Deus de qualquer jeito, quando a tua oferta é mal acabada, quando você tem um coração que fica falando porque vai trabalhar, porque vem na igreja, porque está se dedicando tanto, quando você faz isso, você traz uma mentira no altar. O Espírito Santo falou, não, presta atenção. Eles não trouxeram uma oferta, eles trouxeram uma mentira. Agora, fica aí de ladinho, Pedro. Tiago e João, deixa eu trabalhar. Agora, esse Espírito Santo, que é o Espírito que tudo vê, que tudo sabe, que é o mesmo Espírito que tem poder de criação. O texto em Atos diz que Pedro, tomado por esse Espírito, ainda confirmou com eles. Foi isso que vocês venderam? Oh, sim. Primeiro começa com Ananias. Oh, isso estamos trazendo para a casa do Senhor. Ananias, se você tivesse o terreno que você vendeu, era teu, cara. Não precisava trazer, não.
Não precisava, ninguém pediu. Esse movimento de entrega, de consagração, de dedicação, não é coisa do homem, não. Não está entendendo nada. O texto diz que ele morreu na mesma hora. Caiu. E as pessoas levaram ele. Passou uns minutos, chega a Safira. Com a mesma mentira. A mesma combinação. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: ó, a marca dos pés daquele que levaram teu marido, você vai sofrer do mesmo jeito. Morreu dentro da igreja, eles levaram. O texto diz que o temor tomou conta da igreja. Quem é que em sã consciência iria chegar em casa e em família falar mal dos apóstolos? Seria o próximo na quinta-feira a cair. Então, vamos já resolver isso aqui. Não tinha bobo lá. Irmãos, o Senhor nos conhece. Ele sabe exatamente quem somos. Ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe tudo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Estamos entrando numa época em que os crentes estão perdendo o temor a Deus. O que o pastor falou sobre casais é verdade. É pastor traindo, é mulher de pastor traindo, é membro de igreja fornicando, adulterando, e está tudo bem, está todo mundo louvando, está todo mundo pregando, está todo mundo tentando fazer a obra que é do Espírito Santo. Ou é mentira? Mas será como nos dias de Noé, a vinda do Filho de Deus, onde as pessoas casavam e se davam em casamento. Só que enquanto elas estavam no ritual comum da vida, de trabalhar, criar família, ir para a igreja, uma palavra era pregada através de Noé, que era uma palavra de arrependimento. Estamos nos dias de Noé, onde eu já falei aqui. Se para você ter um pastor e uma pastora que nunca traiu um ao outro, que tem os seus 4 filhos, um temor do Senhor, não está bom, então pode ir para a igreja onde o capeta está dominando. Vai para lá e leva a sua família. Pode ir, vai. Porque eu acho que as coisas têm que fazer diferença. Porque é assim que a Bíblia diz. Porque se vale não, pastora. Qualquer lugar não, irmãos. Eu não vou em qualquer lugar. Você compra em qualquer mercado, qualquer açougue, e você está falando do seu estômago. Imagina as coisas espirituais que podem nos levar para o céu ou para o inferno. Então não é de qualquer jeito. Queridos, o Espírito Santo, se você deseja ter uma vida em profundidade com o Espírito Santo, estreite seu relacionamento com Ele. Eu cheguei a uma infeliz conclusão. Crente que não ouve o Espírito Santo, crente que vive pedindo oração para saber qual é a vontade de Deus, é porque ele está em pecado. Porque Isaías diz que só o nosso pecado nos separa de Deus, não existe outra coisa. Porque Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que seu ouvido não estão fechado para nos ouvir. Por que Ele não está te ouvindo? Por que Ele não está respondendo? Mas Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se você deseja ter uma vida de profundidade com o Espírito Santo, ande em verdade, em integridade de coração. O Salmo 145 diz:
perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Esse é o Espírito Santo. Terceira e última coisa. Nós precisamos andar na unção de comunhão com o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo pode se manifestar todos os cultos nessa igreja e você não ter comunhão com Ele? Porque comunhão é andar junto. Não entendi, não entendeu? Vou desenhar para você entender. Você pode ir numa festa de uma pessoa que te convida e você não tem intimidade. Todos os cultos é uma festa, mas nem todos os crentes têm intimidade com o dono da festa. Eles vêm porque a porta está aberta. Eles vêm, as pessoas vão porque um sábado me convidou para um aniversário, vou perder essa boca? Lógico que eu vou. Vem porque a porta está aberta, vem porque Deus abençoa, vem porque essa igreja é uma bênção, mas não tem nenhuma profundidade de experiência com o Espírito Santo. Você precisa andar na comunhão com o Espírito Santo. Falar com Ele, comer com Ele, andar com Ele, vestir com Ele, dormir com Ele. Você precisa. Irmãos, o Espírito Santo, Ele espera que você se renda a Ele totalmente. Ele não vai forçar você a caminhar com Ele. Ele quer que o teu coração seja totalmente rendido. E quando Ele vê em mim e em você esta rendição, então, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que sentimento humano nenhum compreendeu, mas que Deus tem preparado desde a eternidade, aí Ele revela. O Espírito Santo quer que você chegue nesse ponto. O profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, diz, palavras do Senhor Deus através de Ezequiel, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então eles agirão de acordo com os meus decretos, serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É isso que Deus quer com você. Pare de justificar seu fracasso emocional, seu fracasso familiar, seu fracasso profissional, seu fracasso financeiro. Pare de justificar os fracassos da sua vida, dizendo que você só errou, que você só erra porque você não sabe a vontade de Deus, pois Ele não vai revelar a sua vontade enquanto você não se render totalmente. Aí Ele vai te dar um novo coração, porque esse que está aí já não presta mais, já está viciado em enganar a Deus. É igual bateria de celular, já está viciado, não presta. E aí Ele vai te dar um novo coração. E recebendo este novo coração, movido pelo Espírito Santo, você vai ser cuidadosa em ouvir a voz de Deus. Você vai se preocupar em obedecer a lei do Senhor, e aí haverá na boca do Senhor o prazer em dizer, é meu povo, eu sou Deus na vida dessa pessoa. É o meu povo e eu sou Deus na vida dessa pessoa. Mas você tem que pagar um preço. Tudo que tem valor tem um preço. E o preço é você caminhar para longe das coisas deste mundo que contrariam a vontade de Deus. Queridos, apóstolos experimentaram isso. Pedro e aqueles apóstolos, discípulos que eram pescadores, largaram as redes.
Mateus, que era coletor de impostos, largou o trabalho dele. Paulo, que era fariseu de fariseu, mestrado na lei de Moisés, escriba, judeu por nascimento, romano por nascimento, filho de uma mãe judia, de um pai grego, ele considerava tudo o que ele aprendeu como esterco para ser um pregador do Evangelho. Pagou-se um preço. Por isso, através daqueles homens, mortos ressuscitaram, paralíticos andaram, endemoniados foram libertos. A mentira e a altivez que Satanás quis implantar na igreja foi revelada, porque aqueles homens no seu íntimo aprenderam a andar na dimensão e na profundidade com o Espírito Santo, aprenderam a ouvir a sua voz. Não tente andar sem o Espírito Santo. E você não vai andar com o Espírito Santo se não andar em integridade, se não largar a mentira, se não largar o pecado, se não abandonar o engano. Não dá. Em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Quem chegou junto com aquele vento? Que não era o vento, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não quer encher essas paredes. Ele quer encher a sua vida. Você é o templo do Espírito Santo que Ele quer encher. É através da sua mão que os paralíticos serão curados, que o morto ressuscitará, que os endemoniados serão libertos. É através da sua mão. Você não está entendendo? Porque você é o templo do Espírito Santo. Quando você se render por completo ao Espírito Santo, haverá paz na sua mente, haverá paz no seu coração. Você vai parar de ser cabeça dura, de ser teimoso, de ser teimosa, de ser bicudo, de ser bicuda, de ser um problemático, uma problemática que não está contente com nada, não está feliz com nada, consegue só realizar meia dúzia de coisas e acha que é alguém grande. Não há vida seca que o Espírito Santo não faça jorrar água. Não há. Isaías 35, versículo 1 e 2 diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará, florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano, como a excelência do Carmelo e de Saron. E eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Eu apresentei para vocês nessa noite o Espírito Santo. Joel profetizou dizendo: chorem os meninos, sacerdotes, os velhos, os anciãos. Chorem, rasguem suas vestes, abram seu coração, porque há um Espírito Santo para ser derramado. Você não tem nada, querido. Você não tem nada. 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 Está vazio. Está vazio. Vazia.
Porque as coisas do Espírito, elas não são fabricadas. Elas não são movidas por aquilo que é humano. Não são. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Espírito Santo? Mas chora. Chora quando perde dinheiro, chora quando alguma coisa acontece, aí chora. E chorar na presença do Espírito Santo. Chorar pelo vazio de não ter essa presença, ao ponto de dizer como Davi: não retires de mim o teu Espírito. Perdoa-me, eu sei que eu não posso ter um coração cheio de pecado. Perdoa-me, limpa-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, mas não retires de mim o teu Espírito. Será que tem crente que pode voltar a clamar por isso, ao invés de chegar todo domingo, toda campanha, todo jejum, apenas querendo que Deus abra a porta, que Deus abençoe, que Deus cure e a sua vida e o deserto, o vazio que você está vivendo? Para de mentir para o Espírito Santo que você está uma vida vazia, uma vida lascada, uma vida sem sal, uma vida sem alegria. E não é porque tem problema para ser resolvido, não é, irmão, não é. Ai, se Deus resolvesse esse meu problema, que tira meu sono, eu seria mais feliz, querido. O reino de Deus não é comida nem bebida. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. A paz que Ele nos dá, o mundo não pode tirar. A paz que Ele nos dá, o remédio não pode dar. O amigo não pode dar. A conta bancária não pode dar. Porque é uma obra do Espírito Santo. Agora o crente não está nem aí. Vem para a igreja como mais um culto. Não presta atenção na palavra. Bate papo no louvor. Olha para cima, olha para baixo, boceja, coça a cabeça. Você está achando que o Espírito Santo vai pular daqui e vai entrar aí? Você está muito enganado. Esta semana de oração você vai ter a oportunidade de pagar um preço. De orar. O pastor colocou bem. Não precisa nem orar por ninguém não, tá? Ora por você. Se você orar por você, 90% das coisas já estão resolvidas. Esta semana você tem a oportunidade de estreitar o teu relacionamento com o Espírito Santo. É uns crentes cheios de vazio, cheios de agonia, cheios de coisa. Não tem alegria, não tem paz. Não consegue abrir mão de nada, não consegue perder nada. É uns crentes que tinham que colocar botox assim, sabe? Vai no esteticista, põe botox na testa, porque vive franzindo a testa, nada tá bom, nada tá melhor. Enche de botox, vai ficar com aquela cara assim de boneco. Né? Igual o povo tem dinheiro, só vive assim, aquela cara de boneco, tudo esticado. O Espírito Santo nessa noite, Ele te chama a um profundo arrependimento. Pois eu convido você a ficar de pé no seu lugar, você que está na sua casa. Fica aí quietinho, falando com Deus. Porque o mesmo Espírito que age na igreja, para Ele não há barreiras. Ele vai onde você está. Ele contempla a sua vida, a sua necessidade. Irmãos, estamos vivendo nos últimos dias, onde Deus, pelo seu Espírito, está consertando a noiva. Ele está adornando, Ele está limpando. Querido, os sinais estão aí. O anticristo já está aí com o seu governo. E não é de esquerda, não é de direita, porque não vai ter divisão de governo. Será o único governo que vai servir ao anticristo. Só está faltando uma peça nesse jogo, que é o falso profeta. Que é ele quem vai dizer para as nações do mundo. Ele é o enviado de Deus. E as pessoas vão seguir. Que Ele vai trazer a paz.
Mas quando de fato o ministério do anticristo se manifestar, nós ainda por 3 anos e meio, nós vamos sentir como estamos sentindo o princípio das dores, vendo as coisas. Mas vai chegar um tempo onde ninguém vai comprar e ninguém vai vender sem a marca da besta. Não está longe. No passado a gente achava como que isso vai acontecer. E nós estamos vendo aí. A tua rede social é vigiada, tua conta bancária é vigiada, onde você mora. Se você vai arrumar um trabalho, eles querem que você desbloqueie a tua rede social, porque eles querem saber o que você pensa, o que você segue, tudo. Você não tem mais privacidade, é você que pensa que tem, você não tem. Se você perto do seu celular, desligado, você falar a palavra, conversar qualquer coisa, quando você ligar o celular, vai estar assim de propaganda sobre aquilo que você conversou. Até na TV, que você pensa que desligou, pois ela está pegando sinais também. Será num abrir e fechar de olhos que Deus vai levar, a igreja será arrebatada. É num abrir e fechar de olhos, é rápido. Esse corpo não vai entrar, porque o que é corruptível não pode entrar naquilo que é incorruptível. Então essa nossa roupa vai ficar, o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. O nosso corpo não vai ficar no chão, então não serão encontrados cadáver das pessoas, somente as roupas vão ficar. E nós seremos arrebatados para o encontro de Jesus nos ares. E aqui embaixo só vai comprar, só vai vender quem tiver a marca da besta. Então, o anticristo, ele vai começar a reger o mundo com cetro de ferro. As pessoas vão gemer. Os crentes que ficaram não vão se converter, porque o Espírito Santo não estará. Ele será levado junto com a igreja. Você vai esperar? Você vai pagar para ver? O Espírito Santo está te chamando hoje para você andar com Ele, alinhar a vida com Ele. Querido, não dá tempo de agradar ninguém, agradar A, B, C. Ai, não vou falar isso porque vai... Querido, não vai dar tempo. É tempo de nós alinharmos a nossa vida com o Consolador, o Espírito de Deus, aquele que foi enviado da parte do Pai para nos conduzir à verdade, para nos abençoar nesse mundo, para fazermos andar em verdade, em integridade e em santidade. Eu apresentei o Espírito Santo para você. Se você não anda com o Espírito Santo na dimensão que eu preguei nessa noite, você é um religioso, uma religiosa. Se você não era, você se tornou, você virou religioso, religiosa. Está na hora de arrependimento, está na hora de retornar às primeiras coisas, ao primeiro amor. Está na hora de deixar de ser morno, mas ser quente pelo fogo do Espírito Santo. Então, nessa noite, eu quero que você coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que veio do céu. E hoje ela nos despertou, ela nos corrigiu. Hoje ela nos tirou de um ponto morto, de um ponto de fracasso, de um estado de morte, e está nos conduzindo para um estado de vida. Senhor, alguns aqui estão dizendo: Deus,
Eu ouvi a tua voz, eu sei que é comigo, mas fulano não vai entender, fulana não vai entender. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, esse espírito de medo, de intimidação que está tomando conta da vida dessa pessoa, em o nome de Jesus, eu repreendo este demônio que está agindo na sua mente, que coloca medo no seu coração, que tem intimidado você, que tem dito que você vai ficar só, que ninguém vai ficar do teu lado. Em nome de Jesus, eu repreendo essa obra das trevas. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos neste lugar, como os discípulos estavam no cenáculo reunidos, orando, cantando, ouvindo a tua palavra, e de repente o som como de um vento impetuoso invadiu aquele lugar, e línguas repartidas como fogo sobre a cabeça daqueles irmãos, e eles foram possuídos pelo Espírito Santo, e eles deixaram de ser gente medrosa, eles deixaram de querer agradar aquilo que é humano, e eles começaram a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo. Eles foram renovados, e eles saíram pelo mundo da época, evangelizando, pregando, curando, libertando e ressuscitando pessoas, porque foram cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, receba no teu Espírito o sopro do Espírito Santo. Receba, aleluia. Receba o Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito Santo, fale em línguas pelo Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, receba avivamento, receba dons, receba línguas espirituais, receba cura, receba libertação nessa noite. Fale em línguas, aleluia. Aqueles irmãos que sabem que estão cheios do Espírito Santo, saia do seu lugar, coloque as tuas mãos sobre os outros, reparta em nome de Jesus. É uma noite de impartição espiritual, de vida, saia do seu lugar, de vida o Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. É noite de impartição, é noite de dividir esta unção, esse Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, renova tua filha, receba renovo do Espírito